Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das jornadas mais complexas e fascinantes da política mundial, o caminho para a Casa Branca. Vamos entender passo a passo como se chega na cadeira mais poderosa do planeta. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é que realmente é preciso para chegar lá? E olha, não é só uma questão de querer. Existe todo um conjunto de regras, uma verdadeira maratona que é a campanha e um sistema bem único que, no fim das contas, define o vencedor. Antes mesmo de pensar em discursos, comícios, debates, qualquer pessoa que sonha com isso precisa passar pelo primeiro portão. São as qualificações básicas, sabe? As regras do jogo que não dá para negociar, que estão lá na Constituição. Basicamente, a coisa toda se resume a 3 pontos. Primeiro, tem que ser cidadão nato dos Estados Unidos. Segundo, precisa ter, no mínimo, 35 anos de idade. E terceiro, tem que ter morado no país por pelo menos 14 anos. Sem isso, a jornada nem sequer começa. Simples assim. Ok, com os requisitos em dia, aí sim começa a verdadeira prova de fogo. A campanha presidencial é uma maratona. É longa, é desgastante, dura quase um ano e testa os candidatos de todas as formas que se possa imaginar. Essa linha do tempo aqui mostra bem o percurso. Tudo começa dentro de casa, com as primárias, onde os candidatos disputam para ver quem vai representar o próprio partido. Os vencedores, então, são oficializados nas convenções. Daí para frente, o foco vira nacional, com os debates colocando os finalistas cara a cara. E tudo isso culmina, claro, no grande dia da eleição. Agora, uma coisa bem interessante é a diferença crucial entre essas duas fases. Nas primárias, o objetivo é um só: conquistar a galera do seu próprio partido. Mas na eleição geral, a luta é outra. O desafio é convencer o país inteiro de que aquela é a melhor escolha para liderar a nação. E durante essa maratona toda, duas coisas se destacam, e muito. Primeiro, os debates nacionais. São momentos de altíssima pressão que podem literalmente mudar o rumo da eleição. E segundo, a cobertura da mídia, que, claro, molda como o público vê os candidatos e pode tanto levantar quanto derrubar uma campanha. Agora a gente chega na parte talvez mais peculiar e, para muita gente, a mais confusa do sistema americano. Não basta só ter a maioria dos votos das pessoas. É preciso vencer um desafio final, o tal do colégio eleitoral. Então, vamos lá. O ponto-chave é este. A eleição para presidente dos Estados Unidos é indireta. Quando as pessoas vão votar, na verdade elas estão escolhendo um grupo de eleitores do seu estado. E são esses eleitores que formalmente elegem o presidente. E esse aí é um número mágico, 270, de um total de 538 votos eleitorais, que são distribuídos entre os estados. O candidato precisa garantir pelo menos 270 para vencer. Nem mais, nem menos. A linha de chegada é 270. E aqui está o ponto que gera mais debate, sem dúvida. O voto popular é a soma de todos os votos individuais no país inteiro. Já os votos eleitorais são aqueles alocados por estado. E o mais importante, nem sempre quem ganha um, ganha um outro. Esse gráfico ilustra isso perfeitamente. Vamos imaginar a cena. O candidato B ganhou a eleição, conseguiu os 270 votos eleitorais. Só que, ao mesmo tempo, o candidato A pode, hipoteticamente, ter tido mais votos no total do país, o voto popular. E isso não é só teoria, não. Já aconteceu 5 vezes na história dos Estados Unidos, as mais recentes em 2000 e 2016, e claro, isso sempre gera uma discussão enorme sobre o sistema. Então vamos para o grande dia para ver como isso funciona na prática. É aquele momento em que milhões de pessoas vão às urnas, mas o que exatamente o voto delas está decidindo naquele momento? A mecânica é essa. O voto do cidadão serve para dar uma instrução aos eleitores daquele estado sobre em quem eles devem votar. Na grande maioria dos estados, funciona um sistema de o vencedor leva tudo. Ou seja, quem ganha o voto popular no estado leva todos os votos eleitorais que aquele estado tem. Depois dessa jornada toda, da campanha, da complexidade do colégio eleitoral, finalmente o vencedor é declarado. Mas ainda falta um último passo. Uma cerimônia que formaliza a passagem do poder. No dia 20 de janeiro, depois da eleição, acontece a posse. É quando o presidente eleito faz o famoso juramento, prometendo preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. É só a partir desse momento que ele ou ela se torna oficialmente o presidente. No fundo, todo esse processo, com suas regras, com seus desafios, se baseia nessa ideia aí.
É um sistema que foi construído em cima da crença de que cidadãos comuns, através do voto, podem fazer algo extraordinário e escolher quem vai liderar o país. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Depois de percorrer todo esse caminho para chegar ao poder, a verdadeira pergunta continua sendo: o que de fato define um grande líder? Quais são as qualidades necessárias não só para ganhar uma eleição, mas para governar com sabedoria? A resposta para essa pergunta talvez seja o que realmente define um legado.